Últimas notícias do São Paulo, os bastidores estão quentes por conta da briga eleitoral de 2026. A gente vai trazer alguns detalhes importantes. Existe uma possibilidade do São Paulo jogar uma semifinal de Libertadores longe do seu estádio. A gente conversou com algumas pessoas e vai trazer mais detalhes, além de falar dessa guerra política. Vamos falar também sobre a chegada de Mailton. Carlos Belmonte pretende se tornar o novo presidente do São Paulo. Ele pode não afirmar publicamente, mas os bastidores diversos dos seus aliados afirmam que sim, que é a pretensão de Carlos Belmonte se tornar o próximo presidente do São Paulo e de que até ele entende, né, na sua visão, que é um caminho natural até na história do São Paulo, do diretor de futebol, sempre após o mandato do seu presidente, se tornar o seu sucessor. Um exemplo que foi me dado também foi do Juvenal Juvens, que era diretor de São Paulo e acabou se tornando presidente, e alguns outros aí durante toda a história, e que em todo momento, né, nessa aliança de Belmonte com o Casares, o Belmonte acreditava que era um caminho natural. Mas o presidente Júlio Casares não entende dessa forma. Ele não entende que o Belmonte seria o melhor sucessor para ele neste momento. Até tem alguns nomes que se ventilam hoje, no momento. O Márcio, que é o superintendente de futebol geral do futebol de São Paulo, ele é o candidato primordial hoje. Então, se fosse para escolher hoje, ainda é cedo e tudo, isso deve acontecer no próximo ano, mas se fosse para escolher hoje, provavelmente seria o Márcio. O Márcio tem sido ali o braço direito do Casares internamente, ali no escritório do Morumbi, o Márcio é o cara ali que orna as ideias do Casares, seria hoje alguém que o Casares entende como um ótimo sucessor para continuar as suas ideias. O Belmonte, por exemplo, ele não é tão favorável ao FIDIC, ele no seu departamento de futebol ele acreditava que precisava de um pouco mais de investimentos e tudo. Então é importante trazer que há uma cordialidade entre Casares e Belmonte, não há um racha, uma briga entre os dois, eles mantêm ali uma cordialidade, até porque são dois dos principais cargos hoje dentro do clube, mas que existe realmente esse afastamento já projetando a próxima eleição, porque o Belmonte não deve ter o apoio do Júlio Casares, e o Casares não tem também gostado dessas possibilidades aí dos próximos presidentes. Ele entende ainda que não é um momento para que isso aconteça, e a partir do ano que vem aí sim, o Júlio Casares vai começar a escolher o seu candidato e a ajudar, quem sabe, até na campanha do seu sucessor, mas é uma vontade sim do Belmonte, e aí a gente vai poder, quem sabe, né, ter uma divisão da situação. Hoje a situação do São Paulo é vista por 6 grupos diferentes, cada um com o seu líder principal, e hoje eles ornam com uma certa folga dentro do clube. Não há uma oposição tão forte assim para a presidência do São Paulo. Então há uma sinergia entre todos para continuar no poder, mas pode sim haver aí uma ruptura nessa situação, e aí a gente pode ver 2 ou até 3 candidatos da própria situação por conta de todas essas vertentes, mas hoje sim há um certo afastamento, e o episódio que aconteceu com o José Martins, que é o diretor de comunicação do São Paulo, corrobora um pouco com isso. Belmonte e seus aliados queriam a saída do Zé. O Casares conseguiu segurá-lo, isso acabou, não diria enfraquecendo, mas causou uma certa rusga em relação ali aos aliados do Belmonte. Então, promete, o 2026, gente, politicamente no São Paulo, tem tudo para ficar cada vez mais quente. Aproveite para você se tornar membro deste canal para ter o conteúdo exclusivo. Eu contei com detalhes para os membros do canal, foi um vídeo de quase 10 minutos na última segunda-feira, com exclusividade, contando isso do Belmonte e vários outros bastidores importantes sobre a política do São Paulo. A gente foi a primeira pessoa a trazer em detalhes, tá lá no vídeo para os membros do canal logo após ali todo esse entreveiro do José Martins. Além das participações das lives de pré e pós-jogo, também o nosso grupo do WhatsApp, tô te aguardando por lá. Lá eu também trouxe bem mais detalhes sobre tudo isso, tá? Como é que funciona hoje a questão política do São Paulo, a situação, como é que tá esse imbróglio em meio a essas especulações sobre racha entre Casares e Belmonte? Hoje, a situação do São Paulo ela é formada por 6 grupos diferentes, que eles vivem em sinergia hoje, né? E aí,
Eu vou dar nome ali aos bois, vou até pegar uma colinha que eu sempre anoto, porque eu sou muito ruim com nomes e de chapas e tudo, mas isso aqui a gente já sabe já de um bom tempo. A principal hoje, a melhor, não diria maior, a maior, na verdade, nesse quesito, é a do próprio Júlio Casares, né? A do Casares, o grupo mais forte é o Participação, que vem de uma linha sucessória de presidentes. Era o grupo do Juvenal, era o grupo do Aidar e era o grupo também do Leco. E aí o Casares também é. Hoje, para vocês terem noção, esse grupo político é de 20% de todo o conselho. É o grupo maior, é o grupo que é mais forte em termos de números de conselheiros. Aí em seguida vem dois grupos, um que é o do Carlos Belmonte, que representa 15%, e o outro é do Douglas Schweizman, o que é o diretor da base do São Paulo, aquele que já foi envolvido em polêmica até na gestão do Carlos Miguel Aidar. E externamente, né, é mais o Douglas, mas porque ele é o diretor da base, mas também um aliado forte do Douglas na mesma chapa é o Dedé. O Dedé, que também é uma figura conhecida nos bastidores do São Paulo. E aí são outras três chapas que complementam essa, que são menores do que as outras três citadas, mas que também fazem parte da situação. São elas o Sempre Tricolor, que é o do Chapecó, o Força São Paulo, que é o do Outen Aires, que é o presidente do Conselho Deliberativo, e o Vanguarda, que é o do Harris Massi Júnior, que é o vice-presidente do São Paulo. E se ele é vice-presidente do São Paulo, naturalmente a gente já imagina que o grupo do Harris vai ficar realmente pró-Casares. Então o Casares já teria os seus 20%, né, o seu sucessor, quem sabe, e aí já teria mais um pouquinho também desse cenário. E aí tem outras chapas, né, da oposição, que são chapas mais enfraquecidas, que é a tradição, que é a raiz e a legenda. Hoje, por exemplo, dos principais, um dos que mais movimentam ali essa ala da oposição é o Casal da Ray, que é um ex-presidente do São Paulo. Ele é oposição clara e plena ao Júlio Casares, é uma das principais vozes ativas, inclusive na oposição. Então é mais ou menos esse cenário político. E aí se a gente for pegar a situação, que é a grande maioria, né, ou a maioria nesse caso, para não ficar redundante, vai depender muito de como esses outros grupos, principalmente o do Douglas Schweizman, que é o terceiro grupo forte ali nesse quesito, vai prender para um lado. Se acontecer esse racha entre Casares e Belmonte, o Casares com seu candidato e o Belmonte se candidatando à presidência do clube, vai haver essa divisão. E aí a gente vai ter que ficar de olho em quem vai apoiar quem nesse quesito para a gente ver quem vai ser o candidato mais forte na próxima eleição. Então é mais ou menos nesse cenário que está caminhando aí, e é mais ou menos um pouquinho desse lado político que hoje é do São Paulo, tá? A gente já trouxe que o Belmonte, né, deve se candidatar à presidência, e caso isso aconteça, né, é quase que uma exigência, eu vou até, é uma informação que eu tinha levado lá para os membros e tá no meu vídeo de segunda-feira, de que o Carlos Belmonte, se ele quisesse ser presidente do São Paulo como ele quer, ele deve sair em dezembro. Não é uma demissão em dezembro do Carlos Belmonte, mas ele vai precisar se ausentar em dezembro para, a partir de janeiro já de 2026, já começar ali a pleitear a sua candidatura e já começar a trabalhar nos bastidores para conseguir a sua candidatura. O presidente Júlio Casares, por exemplo, que na reeleição até não precisou de tanto trabalho quanto na eleição, lá em 2021, né, que quando ele se lá em 2020, quando ele se candidata, em 2021 ele assume, ele trabalhou 2020 inteiro para a candidatura, para a sua campanha. E é um que o presidente normalmente faz ali dentro, nos bastidores. Ele já trabalha, ele já articula. Então o Carlos Belmonte deve ser seu último ano como diretor de futebol do São Paulo. Poderia acontecer uma reviravolta? Pode acontecer uma reviravolta caso o Casares mude de ideia, o que eu acho difícil de acontecer, de apoiar uma eleição do Carlos Belmonte. Porque aí ele ficaria ali como diretor de futebol em 2026, alinhado também com a sua campanha, porque aí, se o Casares apoiar o Belmonte na eleição, vai ser a mesma eleição do que não houve oposição. Não vai precisar nem ter outro candidato, porque o Belmonte vai ser eleito com uma superioridade numérica absurda. Então, se o Casares apoiar o Belmonte continua como diretor de futebol em 2026, porque a eleição vai ser uma mera burocracia. Agora, se houver se o Casares bater o pé e falar, ó, no final do ano, Belmonte, quero ser presidente. O Casares vai chegar e falar, ó, então você vai precisar se ausentar desse cargo de diretor de futebol porque eu não vou te apoiar na eleição, o que é o que deve acontecer. Então aí você, boa sorte para você e tamo aqui, beleza. Não há uma briga, não é uma briga de bastidores, mas há uma certa divergência até nesse próximo sucessor.
Então o Belmonte não seria demitido, mas teria ali um comum acordo para ele sair e focar na sua campanha em 2026, e aí enquanto isso o Casares também em 2026 já prepararia ali o terreno para o seu novo candidato. O que você acha disso tudo? Eu quero saber a sua opinião nos comentários. Os bastidores do São Paulo estão fervendo. São Paulo pode jogar uma eventual semifinal de Libertadores fora do seu estádio? Eu conversei com algumas pessoas, foram várias das pessoas, para entender um pouco desses cenários. Eu vou explicar para você o que a gente conseguiu de apuração. No dia 31 de outubro, vai ter o show do Imagine Dragons, eu acho que eu pronunciei correto. No estádio do Morumbi, foi um show que a Live Nation conseguiu já tá vendendo ingresso, já tá um bom tempo essa divulgação. Só que no dia 28, na data base do dia 28 ou 29, caso o São Paulo passe das quartas de final, o São Paulo jogaria uma semifinal de Libertadores. Se o adversário em questão for o Palmeiras, não vai precisar fazer nada, porque o Palmeiras é o único que tem a melhor campanha do que o São Paulo. Então, naturalmente, o dia 21 ou 22, o jogo seria no estádio do Morumbi, e o dia 28 ou 29 seria no Allianz Parque, tá tudo certo, sem polêmica nenhuma. Mas, caso o São Paulo passe das quartas para a semi e o Palmeiras fique pelo caminho, o adversário do São Paulo jogará primeiro em casa, porque o São Paulo, com a saída do Palmeiras, será a equipe que tem a melhor campanha. Então, independente de quem enfrentar, o São Paulo decide em casa. E aí, meu amigo, dia 31 tem show, dia 28 ou 29 teria jogo. Como é que fica essa situação? Conversei com várias pessoas e uma das fontes, inclusive, falou que é impensável pensar numa semifinal de Libertadores sem estar no seu estádio, então, sem estar em nossa casa, na verdade foi essa aspa. E aí, o São Paulo já está articulando para se prevenir, né? Não é soberba de que, não, vamos esperar para ir para a semifinal para a gente decidir. Não, o São Paulo já está vendo essa possibilidade até para não ser surpreendido lá na frente. E aí já há conversas com a Live Nation para entender como que seria também essa dinâmica de estrutura para tentar fazer com que o São Paulo jogue no estádio. Por exemplo, não está descartado o que aconteceu contra o Sport no jogo de Libertadores, uma parte da estrutura do palco já ser montada, algo nesse sentido. Então já há conversas com a Live Nation nesse sentido para tentar viabilizar os dois eventos, o jogo e também o show. Uma outra possibilidade também é se o Flamengo for para uma semifinal. Porque se vamos trabalhar com esse cenário, é só cenário, não é soberba. A gente está especulando. Se o São Paulo passa para a semifinal e não enfrenta o Palmeiras, digamos que enfrenta um River Plate da vida, e o Flamengo também passe e enfrente um Racing, haveria uma conversa ali com a TV Globo para que ela transmitisse o jogo do Flamengo, que os jogos da Globo são nas quartas-feiras, né? E aí o São Paulo poderia jogar na terça, o que aumentaria o prazo para poder entregar o estádio na sexta-feira para o dia do show. Então é mais ou menos essas articulações que o São Paulo já está projetando, já está tentando entender para fazer de tudo para ter o seu estádio na semifinal. Olha, pelo que eu pude entender, eles vão fazer absolutamente de tudo. Nem que seja um setor ali que não vende ingresso, eles vão tentar alguma coisa. Eles vão tentar alguma coisa porque não existe, na visão de várias pessoas com quem eu conversei, ir para uma semifinal de Libertadores sem o seu estádio. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Caso o São Paulo confirme a sua classificação, a gente vai saber isso lá para o dia 23 de setembro, e aí o São Paulo terá um mês, né, para poder articular e entender como é que vai ser essa dinâmica para jogar no seu estádio. O que você acha disso tudo? Quero saber a sua opinião nos comentários. Antes da gente fechar, aqui embaixo na descrição tem o link da Ola Sports para você assistir todos os jogos do São Paulo ao vivo e de graça, garotinho. Você vai gostar bastante do aplicativo, conto aqui com a sua audiência, você pode assistir de graça, só você criar sua conta gratuita e aí você vai poder ver todos os jogos, além de notícias, estatísticas, é um aplicativo bem bacana. Bora fechar o vídeo de hoje? Mailton já chegou à capital paulista para a realização de exames médicos, assinatura do contrato, já vai trabalhar com o técnico Hernan Crespo e tudo dando certo. O São Paulo acredita que pode ter o Mailton já para o confronto contra o Atlético Mineiro no próximo domingo. Ele chegou para fazer exames, ele chegou, inclusive, desembarcou lá no aeroporto de Guarulhos e já falou ali com a imprensa, falou que realmente ainda não está caindo a ficha que ele vai jogar no São Paulo, ele que ajudou muito, ele e seu staff ajudaram muito aí nessas tratativas justamente para conseguir essa contratação. Então, o Ailton está muito na expectativa. O São Paulo está trabalhando ali para chegar toda a documentação, para ter tudo regularizado até a sexta-feira, para que ele possa finalmente ali já poder atuar pelo São Paulo. Então são os detalhes burocráticos ali que o São Paulo está tentando avançar em tudo isso,
para conseguir essa utilização do Mailton já no confronto contra o Atlético Mineiro, já que ele fica no banco de reservas, no estádio do Morumbi, para já começar essa ambientação dentro do clube. Então o Mailton deve ser confirmado aí nas próximas horas, no mais tardar. Acho que deve ficar para sexta-feira, não sei se quinta já fecharia. Acho que deve ficar para sexta-feira e o São Paulo já fechar aí a contratação do Mailton. Se você gosta dessa contratação, quero saber muito a sua opinião nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, deixe seu like, seu hype, inscreva-se no canal. Mais tarde, 7 horas, estarei ao vivo. E aí eu vou entrar em mais detalhes aí dessas questões políticas do São Paulo, que acho que dá para fazer uma live inteira só para falar disso. Um abraço para todo mundo. Tchau!